dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos nos preparar para mais uma aula? Peguem o livrinho de vocês. É comum, quando as pessoas falam do continente africano, logo vir à cabeça grandes animais vivendo em densas florestas, pessoas de pele escura vivendo longe das cidades, como se fosse o único modo de vida na África. A população do continente africano é estimada em aproximadamente 1,2 bilhão de habitantes, vivendo em mais de 50 países. Geograficamente, o deserto de Saara, que fica ao norte, favorece a divisão do continente em duas partes. A menor, chamada de África do Norte, reúne 7 países, entre eles o Egito. A maior parte do continente forma a chamada África subsaariana, que reúne todos os demais países, cuja população, em sua maioria, é originalmente negra. A história do Egito Antigo é fascinante. Quem nunca ficou impressionado diante de imagens de pirâmides, esfinge, templos e mesmo de múmias, as técnicas de mumificação, os rituais religiosos, a vida da sociedade egípcia, a dimensão faz com que traz a questão do mistério, né? O Egito Antigo é uma forma de refletir sobre a ação do homem na natureza. As esfinges apresentam um corpo de leão e uma cabeça humana, geralmente a de um faraó, representando a proteção dos templos ou locais significativos para os egípcios. A esfinge de Gizé, a maior de todas, é uma das mais antigas construídas pelo homem. Vocês podem estar observando aí no livro, na página 4, a imagem do rio Nilo, este rio aí de extrema importância para o Egito, né? A existência de um rio que corta a região por mais de 3.000 quilômetros, o famoso rio Nilo, que nasce nas regiões dos países conhecidos atualmente como Sudão do Sul e Etiópia. Além de ser fundamental à vida no Egito, o rio Nilo também contribuiu para aproximar o Nordeste africano com as demais partes do continente. Vamos destacar agora algumas características da sociedade egípcia e por quem ela era composta. O faraó e sua família eram vistos como divindades. O próprio faraó era visto como Deus, fazendo com que o seu governo recebesse o nome de teocracia. A palavra faraó vem da língua grega e significa grande morada. A nobreza era formada por famílias consideradas importantes. A elas cabiam cargos administrativos e também cuidar do reino e principalmente proteger o faraó. Aos sacerdotes cabiam a parte religiosa, destacando que no Egito a religião era politeísta, eles acreditavam em vários deuses, então a função deles principalmente era propagar essa questão do misticismo em cima dos deuses egípcios. Outros grupos específicos dentro da sociedade egípcia, os artistas que se destacavam com o privilégio de viver na corte do faraó, os escribas que sabiam escrever e, além de conhecer a escrita, também tinham papel fundamental como copiar textos sagrados a respeito da vida do faraó. E além dos soldados, cabia a parte da defesa e da manutenção da ordem. Camponeses e artesãos formavam a base da sociedade egípcia. Levavam uma vida muito difícil, trabalhando muito em duras condições. A eles cabia, inclusive, no auxílio na construção das pirâmides. Os escravos, no início, eles não eram tão numerosos, mas com o passar do tempo, eles, além de se tornar numerosos, eles se tornaram ponto fundamental para a construção de grandes monumentos dentro do Egito Antigo. O reino, com capital na cidade de Mênfis, os faraós exerciam um grande poder. Nesse período, construíram ali as grandes pirâmides, como a Sácara, a do faraó José, e pouco tempo depois as 3 famosas pirâmides dos faraós Quéops, Khafre e Niquerinos. O Médio Reino teve início com o novo fortalecimento do poder dos faraós. Motuhotep II, da 11ª dinastia, lutou contra os chefes locais e retomou a autoridade faraônica. Nesse período também, o povo Hyksos, de origem estrangeira, invadiu e conquistou o Egito, introduzindo ali o cavalo no reino, que passou a ser utilizado nas guerras. O novo reino foi marcado pelo domínio dos Hyksos, que tiveram 2 dinastias, porém, uma reação com origem em Tebas, e os egípcios se tornaram um poder central. Era o início do novo reino,
Tratava-se de uma fase rica em monumentos, templos e grandes túmulos, por isso os pesquisadores têm muitas informações sobre essa época. O novo reino é marcado por grandes conquistas militares dos egípcios e se expandiu ao sul em direção à Palestina. A chamada Baixa Época houve um centro de renascimento no poder central, mas logo vieram as invasões de outros povos. Nos anos 30 a.C., teve o fim da última dinastia egípcia de origem grega, mas que havia adotado costumes egípcios. Era o início do domínio romano. A antiga língua egípcia foi esquecida e sua escrita se tornou um enigma. Séculos se passaram até que alguém conseguisse decifrar completamente as escrituras do Antigo Egito. Isso só foi possível por meio da chamada Pedra de Roseta, que vocês podem observar no livro de vocês na página 10. Outro ponto importante também é que a história egípcia muito foi encontrada em suas pirâmides, em seus artefatos e, acima de tudo, nos papiros. Essa imagem que está passando aí agora é de uma planta conhecida como papiro, que vem a ser onde os egípcios registram através das escrituras, datada pelos escribas. Até mais, sexto ano.